arte, entretenimento, notícias de forma descontraída e muita tecnologia, este programa é para você. Seja muito bem-vindo ao Espaço Unisanta, um produto da Faculdade de Artes e Comunicação aqui da Universidade Santa Cecília. De quebra, a gente ainda te mostra tudo o que acontece aqui no complexo, então não perca, tá demais! E falando em tecnologia, é possível se desligar da internet nos dias de hoje? A jornalista e autora de livros de consultoria Cláudia Matarazzo explica e ainda dá dicas de etiqueta. Confere aí! A internet está deixando as pessoas cada vez mais ansiosas, aceleradas e dependentes de mensagens. A tecnologia virou mesmo uma necessidade? Mas como se comportar e conviver bem diante disso tudo? A palestra Etiqueta e Novas Formas de Conviver Bem na Era da Pressa, ministrada pela jornalista e autora de 18 livros sobre consultoria de etiqueta Cláudia Matarazzo, atraiu mais de 600 pessoas de diversas idades para debater dicas de comportamento em ambiente de trabalho e como desacelerar. A pressa prejudica tudo, prejudica no profissional, prejudica a convivência familiar e também a tecnologia é um pouquinho vilã nesses casos, porque a tecnologia ela é muito rápida, muito ágil, as máquinas te mandam 200 e-mails por dia, mas a gente não consegue ler os 200, responder, decidir, digitar, né? Então a gente precisa começar a priorizar, acho que a palavra é priorizar, o que é mais importante, eu vou dar conta do que é realmente importante para mim e tem muita coisa que não é importante. Além de falar sobre evoluções tecnológicas e comportamento, ela ainda deixou uma dica para quem quer se libertar um pouco e não consegue. Desacessar 1 hora por dia, 1 hora acordado. Desacessa tudo, sem celular, sem tablet, sem nada. Nossa, vou conseguir? Tem que conseguir. É você com você mesmo, você com o mar, com a flor, com o passarinho, com a calçada, com a academia. As pessoas estão ligando o celular e smartphone em academia, estão na esteira e no smartphone. É impossível, gente. Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. E parece que a dica deu certo. Eu aprendi de novo que não tem essa pressa, a necessidade dessa pressa toda que os jovens hoje em dia está andando muito rápido sem necessidade. Tudo que ela falou de bom eu faço, eu me identifiquei com isso. Desligar, ter tempo para a vida real, conversar muito com os amigos, separar o virtual da vida real. Eu acho que o ponto focal, né, nos dias atuais é o equilíbrio. Porque você tem que estar sempre sintonizado com aquilo que você tem de melhor e estabelecer as suas prioridades. De acordo com a Global Games Market Report, pelo menos 1 bilhão de pessoas no mundo jogam videogame. Os primeiros modelos surgiram lá na década de 70 e se tornaram cada vez mais realistas. Essa diversão de forma controlada é saudável, mas em excesso pode prejudicar a saúde. Trabalhos, estudos e horas no trânsito fazem parte da rotina de muita gente. Sabia que os videogames ajudam a reduzir o estresse? Segundo cientistas, jogadores assíduos são menos estressados fisicamente que as demais pessoas. E quem nunca foi enganado pela percepção? Por meio dos jogos de ação e estratégia, o sentido é trabalhado. É cientificamente comprovado que crianças que jogam regularmente raciocinam mais rápido do que as que nunca ligaram o console. Os jogos fazem com que os usuários exercitem habilidades como concentração e foco. O hábito é capaz de evoluir os jovens intelectualmente, contribuindo para que estudantes obtenham um bom desempenho escolar. Já os games que se baseiam em exercícios ajudam muito as pessoas que fazem fisioterapia, como por exemplo, pacientes com mal de Parkinson. Segundo os fisioterapeutas, pessoas que se tratam com o suporte dos simuladores melhoram o equilíbrio e o desempenho na realização de tarefas do dia a dia. Mas tenha cuidado! Horas na frente da TV jogando tênis, por exemplo, podem causar dores musculares, tendinites e até estiramentos. Depois de conhecer benefícios e precauções relacionadas aos videogames, agora você já sabe como se divertir de forma saudável.
Ele é brasileiro e vice-presidente mundial de alimentação sustentável na ONG World Wildlife Fund, a WWF. Nosso convidado de hoje no Cá Entre Nós é Carlos Saviani. É um alimento que é responsável para o planeta, né, responsável perante a sociedade e é economicamente viável, né? Então, esses são os três tripés, os três pés ou o tripé da sustentabilidade, né? Quer dizer, ele tem que proteger o meio ambiente, usar menos recursos naturais e ser bom para a natureza. Ele tem que ser responsável para a sociedade, né? Então tem que gerar empregos, tem que seguir as leis, tem que cumprir um papel, né, societário, e ao mesmo tempo ele tem que ser viável economicamente para que ele possa, né, se manter por muitos e muitos anos. Então esse, né, basicamente, né, de uma forma bem simples, é o tripé da sustentabilidade. Então nós atuamos principalmente no tripé do meio ambiente, né, no tripé do planeta, trabalhando com empresas do setor, com várias empresas que movimentam grandes volumes de produção e comercialização de alimentos, para que elas, junto com as suas cadeias de suprimento, e aí vai, né, todo o trabalho com produtores, com pecuaristas, com fazendeiros, com o setor produtivo, empresas de tecnologia, de insumos, universidades, para que essas empresas, trabalhando com todos esses atores da cadeia, escolham e adotem um caminho mais sustentável para a produção de alimentos, um caminho que use menos recursos naturais, que não gere, né, a conversão de meio ambientes, né, importantes para o planeta, como, por exemplo, né, desmatamento na Amazônia, desmatamento no Cerrado, e que consigam produzir os alimentos de uma forma responsável e de uma forma que possa ser mantida por muitas gerações. Infelizmente, a gente não é a situação nossa hoje. Felizmente, hoje, né, toda a produção de alimentos do planeta, na sua grande maioria, é produzida de uma forma insustentável, que a gente não vai conseguir manter para as futuras gerações se a gente não fizer alguma coisa. As famílias, primeiro ponto mais importante, né, que está sobre uma parte sobre o controle delas, é diminuir o lixo, né? Quer dizer, diminuir o desperdício de alimentos e reduzir a quantidade de lixo orgânico que é gerado, né? Então, hoje tem um estudo da FAO que mostra que 30% de todos os alimentos do mundo, eles acabam no lixo, né? Eles não são aproveitados. Então, é uma fruta que está com uma pequena batidinha, é um leite que às vezes, né, tá chegando próximo da data de validade, ou ou são partes do alimento que as pessoas não têm tanto interesse. Então hoje a gente perde, né, 30% de todos os alimentos, em alguns países mais, em outros menos. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, 40%, né, pior ainda o lixo que é gerado, quer dizer, a quantidade de alimentos que vai para o lixo. No Brasil esse índice junto ao consumo é menor, né, cerca de 20%, mas o Brasil tem outros problemas. Muitas das nossas perdas alimentares acontecem mais junto à produção, o que é mais comum nos países em desenvolvimento. Então é muita perda no armazenamento, muita perda na comercialização, muita perda, inclusive na produção, né, na forma de fazer a colheita e na forma de processar os alimentos, né? Então esse é o primeiro ponto, quer dizer, um ponto que as famílias podem atuar é gerando menos lixo, né, gerando menos desperdício e depois comprando alimentos que venham de fontes sustentáveis, né? Quer dizer, procurando saber dos seus fornecedores, dos supermercados onde elas vão, exigir, né, que esses supermercados, que esse comércio onde a dona de casa compra os seus alimentos, trabalhe com alimentos de origem sustentável, com alimentos, por exemplo, que não gerem desmatamento, alimentos que sejam produzidos com técnicas, né, sustentáveis. E isso, essa pressão ou essa conscientização do consumidor é muito importante para a conscientização das empresas, para que as empresas, os supermercados, né, por sua vez, adotem essas práticas, adotem mecanismos para fornecer esses alimentos sustentáveis ao consumidor, né?
É uma questão de consciência mesmo, de entendimento, né? Muitas pessoas não têm essa relação, não fazem essa relação entre alimentos e sustentabilidade, né? Não imaginam que uma carne que ela come pode estar gerando desmatamento, não imaginam que os grãos que ela compra são responsáveis por 70% de toda a água, né, que é utilizada, água doce do planeta. As pessoas não fazem essa relação, né? Não têm esse entendimento, não conseguem ainda compreender o quanto de recursos naturais está dentro daquele alimento que ela está consumindo, né? E um pouco disso é em função desses recursos naturais serem gratuitos, né, na sua grande maioria. Os nutrientes que estão no solo, o oxigênio, né, o ar que é necessário para produzir esses alimentos, a água que é utilizada, muito pouco disso se paga, né? Quer dizer, muito pouco disso está embutido nos preços. Inclusive tem um estudo feito pela KPMG que se os alimentos tivessem que pagar para os recursos naturais, né, e eles usaram um método para calcular o valor desses recursos naturais, da água, do oxigênio e tudo, esses alimentos teriam que custar 224% a mais, de maneira geral, né? Todos os alimentos teriam que custar mais que o dobro do que custam hoje, se a gente fosse realmente pagar para a reciclagem de todos os nutrientes, de todos os recursos naturais que a gente usa, né? Hoje, se a gente não fizer nada daqui para frente, é para o negativo. Tem um estudo da WWF que é lançado a cada 2 anos, é publicado num relatório, que inclusive é aberto, é disponível a todo mundo, se você for no site da WWF você encontra, que chama o Relatório do Planeta Vivo. É um relatório que é publicado desde a década de 70 e que vem mensurando os impactos do ser humano no planeta, né? E eles têm um índice, esse relatório calcula um índice que tem um processo científico por trás, né, super complexo, que inclusive é explicado no relatório, mas é um processo que calcula quantos planetas terras nós, seres humanos, precisamos para viver, né? E esse cálculo vem sendo feito todos os anos e hoje a gente usa 1,6 vezes o planeta Terra, né? O que quer dizer isso? Que na velocidade do nosso consumo, né, a velocidade que a gente consome não só alimentos, mas roupa, carro, celular, tudo isso vem de algum lugar, né? E na base da produção de tudo que a gente consome estão os recursos naturais, está a água, está os minérios, né? Tá o solo, né? A terra, o ar. E hoje a gente usa tudo isso numa velocidade que é 1,6 vezes mais rápido do que a terra consegue reciclar. Porque tudo é reciclável, certo? Nosso próprio corpo, onde a gente vai morrer, esses minerais vão voltar para, né, as vitaminas, minerais, tudo vão voltar para o solo. Isso tudo entra num processo de reciclagem. Só que essa reciclagem leva um tempo. A terra, para reciclar o ar, a água e todos os recursos naturais que a gente usa, ela tem um tempo para isso acontecer. E a velocidade do nosso consumo hoje é muito mais rápido do que a velocidade que a terra tem para fazer a reciclagem. E outra, para fazer essa reciclagem, a gente também precisa de recursos naturais. Por exemplo, emissões de gases de efeito estufa, né, gás carbônico, por exemplo, ele é reciclado, né, pelas árvores, pelas plantas. Só que se você está causando desmatamento, se você está cada vez reduzindo mais a quantidade de florestas, a capacidade do planeta de reciclar o ar diminui, né? Então isso também vai afetando a velocidade do planeta de reciclar a água, reciclar o ar e por aí afora, os nutrientes do solo. E se a gente não fizer nada, se a gente continuar nesse ritmo de consumo que a gente está e que as projeções todas estão mostrando, sem fazer nada, sem melhorar a sustentabilidade, né, da forma que a gente consome, da forma que a gente produz, a gente vai chegar em 2 planetas em 2050. Quer dizer, 2050 está aí, né? Você vai estar vivo em 2050. Em 2050, a gente vai estar numa situação muito pior, né? E o que isso causa? Quer dizer, a hora que o planeta não consegue mais reciclar os nutrientes, você começa a criar áreas desérticas em relação à produção de alimentos, né? Áreas que não têm mais condição, não conseguem mais produzir alimentos, seja porque falta água, seja porque o solo está degradado, não tem mais os nutrientes e a estrutura do solo que é necessário para produzir alimentos, seja porque o ar está poluído, né? E a gente está vendo isso acontecer em várias partes do planeta, lugares que estão se tornando insustentáveis para a vida humana, porque
o planeta não consegue mais renovar, né? Não consegue mais dar conta de reciclar os recursos naturais. E é um problema que, se a gente não enfrentar ele, né, quando a gente chegar ao momento que a gente estiver usando 2 planetas, a situação vai estar muito pior. E o Espaço Unisanto de hoje vai ficando por aqui. Mas amanhã a gente se encontra de novo, às 1h05 da tarde, aqui na Santa Cecília TV. Enquanto isso, você pode continuar com a gente nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Te espero lá. Um grande beijo, tchau!